Oi, boa tarde. Vou enviar o convite aqui para as nossas convidadas. Boa tarde. Oiê, Olá, boa tarde. Boa tarde. mundo. E aí, como vocês estão? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a oportunidade aí de estar falando nessa semana, que é tão importante aí para nós, médicos, e para todos os pacientezinhos que estão aí em busca de mais informação, né? É isso mesmo. Sabe que tem uma. Quando se fala de escola, tem muitas dúvidas, né? Porque até hoje a própria medicina, os próprios psicólogos estudam muito essa gama tão grande de crianças com dificuldades na escola, e daí surge a criança cardiopata no meio disso tudo, e é uma das coisas que a gente quer falar hoje, e as mães sempre com muitas perguntas, todas as perguntas que foram encaminhadas a Amigos do Coração a gente encaminhou para as médicas, e hoje a gente vai tentar responder um pouco delas. E para começar, enquanto o pessoal entra, eu gostaria muito que vocês falassem o que vocês acharam do tema e como que vocês enfrentam essas perguntas em consultório, se é comum. Então, que honra estar aqui, estou muito feliz. Adoro falar sobre esse tema e eu acho que é muito importante, porque só de estarmos aqui falando sobre esse tema quer dizer que a gente é vitorioso, né? Nossas crianças, enfim, estão crescendo e estão indo para a escola, então isso já deixa a gente muito feliz. E isso representa um desafio novo. Então, na vida, nossas crianças passam por vários desafios e a introdução escolar é mais um desafio. E é mais um desafio que a gente precisa apoiar principalmente no tripé: família, né? Médico dessa criança, profissionais que acompanham essa criança, inclusive a equipe multiprofissional e a escola. Então a gente precisa ter esses três elementos muito bem alinhados para que a gente consiga essa introdução escolar a fim de proporcionar para essas crianças o melhor desenvolvimento. Então, existem sim desafios, existem sim dificuldades que essas crianças vão enfrentar, mas se esse tripé estiver muito bem alinhado, as chances de conseguir identificar o problema e investir nesse problema, buscando uma solução da melhor forma possível, ele se torna muito mais factível. Doutora Dani? Então, esse tema é um tema que sempre me interessou muito, né? O meu TCC na residência foi sobre a prática de atividade física no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, é um dos aspectos que eu acho que a gente tem que se ligar e a gente, desde sempre, então, eu fiz residência em 2008, né? É um assunto que a gente estava começando a falar. A respeito de neurodesenvolvimento, a gente praticamente não falava nada, né? A gente nem discutia, tinha algumas coisas, mas nada específico sobre cardiopatia. A gente sabia que tinha um probleminha lá, mas a gente não falava tanto sobre isso, não fazia um acompanhamento adequado. E a gente foi observando ao longo do tempo que tem muito conhecimento dessa época para cá, né? Muita coisa mudou, o conhecimento está cada vez mais divulgado, e eu acho que essa forma de distribuir o conhecimento que a gente está fazendo é uma coisa que a gente ganhou assim absurdamente nos últimos anos, né? Que é essa possibilidade de repente a pessoa não ter que ir lá numa sala ou pagar alguma coisa para fazer uma aula e descobrir. Então eu acho que não só os médicos têm mais conhecimento a respeito dos transtornos que podem ocorrer aí ao longo do tempo, mas a gente também tem essa possibilidade de alcançar mais pessoas, né, usando a tecnologia. Então, eu acho que isso eu agradeço porque eu gosto muito desses assuntos. Eu acho que é uma coisa que cresceu demais, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de conversar com os meus pacientes. E
é uma ótima oportunidade estar aqui conversando com a Laura, que é uma pessoa que eu adoro, com a Martinha. E fiquei sabendo ontem, né, que elas falaram que a live, muita gente estava fazendo muita pergunta, estava bombando. Talvez hoje a gente não consiga falar de tudo, é um assunto muito vasto, mas a gente vai tentar algumas perguntas e aprimorar isso ao longo do tempo. Vai continuar falando. E assim, o que a gente, nós como família, né, como mães de criança cardiopata, a gente enfrenta alguns desafios. Eu estou até procurando aqui, a gente enfrenta desafios de todos os aspectos. Primeiro, porque a gente tem um diagnóstico e vem desde o diagnóstico até a criança ir crescendo e tudo é muito novo, né? A criança demora para sentar e aí a gente não tem muita certeza. O mundo da cardiopatia é muito incerto porque ele não tem uma verdade absoluta, né? A única verdade que a gente tem é o que o diagnóstico precoce, tratamento adequado no tempo certo pode ajudar essa criança a ter mais chance. Então, assim, diante de tantas perguntas que a gente teve, eu trouxe aqui a lei, né? Que é uma lei, foi uma pergunta que saiu, que foi assim, quase que recorde, né? Que é assim, como que eu devo fazer se meu filho tiver uma internação prolongada? E aí a gente já pode começar já com essa pergunta, e eu vou falar da lei, que é uma lei de 2018, né, que fala que a criança que tem uma internação prolongada, ela tem o direito, sim, pelo SUS, de ter um acompanhamento escolar dentro do hospital. Então, eu já começo passando para vocês essa pergunta e gostaria de saber de vocês, como médicas, como lidar, como a família pode lidar com essa internação prolongada. E essa internação prolongada, ela acaba levando a um medo, né, de será que eu volto meu filho para a escola? E aí a gente já entra na questão da imunidade, que também tem muitas perguntas. Então, vamos começar falando sobre isso. Internação prolongada. Qual que é assim, a opinião médica a respeito da escola? O que a família precisa fazer nesse caso? Bom, Martinha, na verdade, a recomendação é o que vem antes dessa internação prolongada. Então, essa criança está na escola e ela tem uma previsão de passar por uma cirurgia com internação prolongada. A gente tem a opção de integrar a escola nessa realidade. Uma das coisas que a gente pode fazer é avisar a escola que a criança vai passar por isso. E se a família e a criança se sentirem à vontade, os próprios professores podem introduzir isso com a criança na escola. Por quê? A gente vê muitas vezes um engajamento tão legal da escola com a criança no sentido de você vai, mas eu vou organizar as atividades que você vai poder fazer lá no hospital. E muitas vezes os professores organizam assim, enquanto a criança está internada, os amiguinhos fazem cartinha para mandar para eles, para mostrar que está esperando de volta. Então, isso já vai criando na criança que vai ser submetida a essa cirurgia, a essa internação prolongada, uma expectativa do depois. Então, isso já ajuda demais na internação dessa criança. Então, é muito importante a gente introduzir esse assunto antes para eles. E aí, diante da introdução desse assunto, tanto escola quanto família, eles podem programar atividades, inclusive hoje com o advento da tecnologia, com chamada de vídeo, com outras atividades que a gente pode fazer online, isso ajuda pra caramba. E ajuda também essa criança enquanto está no hospital. Então, ela sai um pouco daquele ambiente hospitalar, mesmo que só em pensamento, em atenção, para poder fazer algumas atividades, para dar tchau para os coleguinhas mandarem força. E para a escola saber que depois que essa criança tiver alta, pode ser que ela não volte fazendo tudo que ela fazia antes. Então, pode ser que ela não possa correr naquele momento por causa do risco da cicatriz. Pode ser que ela precise de uma especial porque ela pode estar um pouco mais lenta, ela ainda não conseguiu voltar para o ritmo dela. Então, essa escola também vai voltar esse olhar para essa criança. E é muito legal conseguir entrosar a escola dessa forma e para a gente ter melhores resultados das crianças mesmo. Então, a escola ela pode ser, na verdade, um grande parceiro, um grande aliado, inclusive, na recuperação dessa criança. E os coleguinhas também. Hoje, a gente tem muito mais o apoio do que a crítica ou até bullying em relação a isso, quando a gente introduz esse assunto antes para a escola e para os amiguinhos também. Tá? E, gente, eu vou linkar aqui um pouquinho o comentário de mamãe. Ela falou assim, a escola sempre foi muito legal comigo. Eu que tinha medo de deixar o meu filho com gente estranha. Então, eu acho que
primeira coisa, isso começa antes da cirurgia. Na grande maioria das vezes, numa criança maior, a gente tem esse tempo, né, de se programar para a cirurgia. Então, a gente pode enviar os relatórios previamente, procurar ver com a escola, né, já tentar ver na escola uma época mais fácil para aquela criança fazer a intervenção, se isso clinicamente é possível, para que ela não tenha tanta perda. E eu acho que a tecnologia ajuda muito, né? Hoje a gente consegue fazer uma transmissão de uma aula online, mas claro que isso a escola precisa ser avisada com antecedência e a gente tem que ver as condições clínicas dessa paciente participar. Eu acho que hoje também a gente tem grandes possibilidades dessa criança, às vezes, fazer esse acompanhamento, já saber o que, que tem de matéria, o que, que ela pode fazer, e a gente ter esse auxílio, né, específico, e tentar proporcionar isso. São coisas que acho que o primeiro passo é que a escola tem que entender, e ela vai entender isso através de um relatório médico, né, e através de uma conversa que a família tem que ter com a escola. E tem muito, vejo no pós-operatório, uma questão assim, às vezes o paciente opera, a gente fala, você pode frequentar a escola. Tem que ter esse cuidado. E eu vejo, às vezes, algumas mães que têm muito medo, né? O meu filho tá operado e agora pode machucar a cicatriz. O que que eu faço? Eu tenho muito medo, eu não consigo controlar ele, né? Como é que eu vou controlar ele na escola? Então, por isso que eu coloquei aqui essa pergunta dessa mãe, porque eu também acho que essas dúvidas têm que ser tiradas, né, pela família dessa volta ou logo depois, né, da internação. São momentos assim, antes da cirurgia, antes de um procedimento, a gente fala muito sobre o procedimento, né? Aí você passa pela internação e aí vai de alta. Será que a gente tem uma conversa se com esse paciente que está indo de alta, focada nisso? O que você pode fazer agora? Como é que vai ser o seu retorno? Eu acho que os nossos relatórios têm que ser mais detalhados. Pode praticar atividade física, não pode. Mas é muito importante que essa criança, eu acho que volte o mais rápido possível para o social dela. Não só pela questão de aprendizado, mas por questão de se movimentar, de voltar a ter uma interação, de tomar um solzinho, que são coisas importantes, né, nesse retorno aí para elas. Então, eu acho que a gente tem que talvez conversar mais nesse momento de alta, porque a gente conversa muito de doença, a doença, o procedimento, como é que tá, como é que é a UTI, E depois, quando eu tô saindo dali, né? Ou num menino que de repente operou cedo e agora com 3 aninhos está indo para a escola, né? Então, o que que eu posso fazer para evitar uma doença? Como é que eu posso fazer? Que hora que eu tenho que colocar? Primeiro, gente, mães que não tem muito tempo, né, para acompanhar, para colocar. Então, a gente tem que levar em conta essa individualidade. Tem um que pode ficar ali com a criança nos primeiros anos, fazendo toda aquela parte de educação infantil, e tem mãe que não pode. Então, eu acho que essa conversa vai ter algumas diretrizes, seja ela na criança pequena, criança maior, a gente vai ter que levar em conta a realidade social e a realidade daquela família, né? Então a gente realmente precisa estar aberto, conversar com a família sobre isso e com a escola. A gente pode conversar de várias maneiras, mas eu acho que a gente tem que fazer relatórios assim detalhados, explicando inclusive que a criança pode fazer muita coisa, né? Ela pode continuar estudando normalmente depois de alguns dias de operado. E aí, doutora, vamos, assim, a gente tem várias perguntas, eu estou tentando fazer um filtro aqui. Mas olha, tem uma mãe que perguntou o seguinte, eu inclusive acho que ela está aí. Meu filho tem cardiopatia e dificuldade motora. Como convencer a escola a adaptar as atividades físicas para ele? Olha, então, primeiro, essa criança tem alterações motoras. A gente tem que deixar claro que quanto mais complexa a cardiopatia, quanto maior a cirurgia, quanto mais tempo de extracorpóreo essa criança precisou, maior a chance dela ter alguma dificuldade, tanto motora quanto cognitiva. Isso está comprovado. Diante dessa dificuldade, por exemplo, motora,
essa dificuldade motora foi provocada pelo tratamento? Não foi provocada pelo tratamento? Que dificuldade motora que é essa? Uma dificuldade motora mais grosseira, como, por exemplo, subir escada, ou uma atividade motora mais fina, como desenhar, escrever. Então, aonde que está essa dificuldade? Então, a gente precisa ter um diagnóstico. Então, a gente precisa saber aonde que está essa dificuldade para a gente pedir intervenção nisso. Mas aí, geralmente... Desculpa só interromper. Você falou a gente precisa ter o diagnóstico. Esse diagnóstico, na verdade, não é o cardiologista que vai determinar. Não, e é aí que a importância da equipe multidisciplinar. Quando a escola geralmente é onde a gente começa a observar isso daí. Até aqui na escola, em casa, a gente não costuma ver isso, que é quando a criança começa a ser mais exigente. E a escola também é interessante para mostrar isso pra gente. Então, a gente notou a dificuldade, a gente tem que ir atrás de profissionais corretos para fazer esse diagnóstico. Geralmente, quem faz esse diagnóstico de ou transtorno, ou dificuldade, ou alteração motora, em qual alteração essa criança está presente, é o neurologista, o pediatra e o neuropsicólogo. Então, a gente precisa ter a avaliação desses profissionais. Claro que eu, como cardiologista, vou fazer um relatório para esses colegas explicando que a criança foi submetida à cirurgia, que nasceu com alteração cardíaca, que pode ter levado a algum comprometimento cerebral, que pode gerar alguma dificuldade. Mas o ponto exato dessa dificuldade, quem vai determinar é o neuropediatra e o psicólogo. Passou em avaliação com esses profissionais, eles identificaram aonde que está essa dificuldade, aonde que está esse transtorno, aí sim a gente vai passar para a escola para que a escola venha direcionada para isso. Então é importante pra caramba a gente ter essa comunicação entre os profissionais da equipe multidisciplinar também, para ajudar essa criança na escola. E tem uma coisinha, a gente sabe que os pacientes são um grupo de risco para alterações, para transtornos, por exemplo, neurodesenvolvimento, estão numa categoria de risco aumentada. Então, os pacientes que foram submetidos a cirurgias, como a Laura falou, a cirurgias com muito tempo de circulação extracorpórea, tiveram hipoxemia crônica, pelas novas diretrizes, a gente vê isso, neurodesenvolvimento em criança cardiopata, o ideal é que essas crianças sejam encaminhadas. Então, eu não vou esperar que essa criança chegue com 5, 6 anos para eu perceber, de repente, que ela tem uma alteração de dificuldade na escola ou uma dificuldade motora. Então, a Marta falou ali, o que é transtorno do neurodesenvolvimento é tudo que não é normal. Então, se o meu filho chegou na época, ele não sentou, mas tem relação. Não. Eu acho que a gente já tem que encarar um pouquinho mais assim, não é normal. É claro que a gente, naquele primeiro momento, não vai dar um diagnóstico, atraso motor. O que a gente vai fazer muitas vezes é acender uma luzinha. Será que o meu filho precisa de mais estímulo? Será que o meu filho precisa de uma avaliação? Então, eu acho que fisioterapia. Então, aí a gente vai vendo, porque eu acho que essa intervenção tem que ser precoce. Mas aí, doutora Dani, por exemplo, às vezes a criança, ela já vai com tanta coisa, medicação e tudo, às vezes a mãe, ela já vai para casa porque já tem aquele pré-diagnóstico, né? Olha, seu filho vai ter atraso para sentar por conta de uma internação prolongada na UTI, uma cirurgia mais demorada. Então, ela vai para casa com esse monte de informações e muitas vezes ela não percebe. No consultório, o cardiopediatra, ele consegue ter essa determinação? Eu vou reformular. Pela cardiopatia em si, por exemplo, se a gente pega uma criança univentricular, o cardiopediatra, ele já tem essa visão? Quando ele vai avaliar um bebê, ele já consegue ter essa visão de que aquela criança vai ter dificuldade motora, ou eu nem falo da parte cognitiva, mas motora, né, a princípio. Sim. Existe sim, Martinha. Algumas doenças a gente sabe que já vem associada. Por exemplo, não só pela questão do tratamento, mas às vezes intraútero a gente já tem alteração do desenvolvimento cerebral, que a gente sabe que essas crianças são mais suscetíveis. Por exemplo, criança com transposição de grandes artérias, comprovadamente está mostrado que elas têm um pouco mais de dificuldade cognitiva. Assim como o coração esquerdo tem mais dificuldade motora. Existem sim cardiopatias que a gente pode associar.
Mas isso ainda é muito novo. Muita coisa vai aparecer, muita coisa vai surgir em termos de estudo. Mas algumas cardiopatias, sim, a gente sabe aonde vão se encontrar as maiores dificuldades dessas crianças. Isso não é uma receita de bolo. Algumas podem variar um pouquinho mais, mas eu tenho, sim, algumas associações que o cardiopediatra pode ficar atento, inclusive passar para o colega neuropediatra, para os outros colegas que também acompanham essa criança, para que ele ajude a ficar em vigilância também. E essa é a grande diferença, entendeu? Existem os marcos de desenvolvimento normais de uma criança que a gente tem que saber. Então, com 3 meses ele sustenta a cabeça, 6 meses ele senta, e que no paciente, principalmente aquele que ficou internado nos primeiros meses de vida, a gente costuma ter um atraso aí de pelo menos 30 dias. Então, aquele bebê que sustentaria a cabeça com 3 meses, talvez ele vai sustentar com 4. E a gente considera isso normal para eles, isso é esperado para eles. Mas com 5, 6 meses não sustentou a cabeça, alguma coisa tem de muito diferente e eu preciso investigar. Então, a gente tem, sim, o período de tolerância, tá? Baseado nisso nessas crianças. E a gente tem, sim, de acordo com cada doença cardíaca, quais são as principais dificuldades que essa criança vai apresentar. Independente do tempo de SEC, de se teve intercorrência. Claro que se eu tiver essas intercorrências durante as internações, as cirurgias, essas dificuldades vão se tornar maiores, essas dificuldades vão se tornar mais evidentes nessa criança. E não sei se era isso. outra coisa que eu queria falar, assim, é que a gente, um dos motivos de se hoje querer que essas crianças sejam atendidas pelo cardiopediatra é que a nossa formação, ela é feita em pediatria. Então, como cardiopediatra, a gente tem que ter noção de todo esse neurodesenvolvimento. Como é que ele está acontecendo, qual que é o normal para aquela idade. E como, por exemplo, num bebê prematuro que a gente faz, né, para ficar mais fácil a analogia, a gente faz idade corrigida, né? Então, ele tem a idade lá da data de aniversário que de fato ele nasceu e ele tem a idade que a gente espera de acordo com a maturidade, que a gente chama de idade corrigida. Quem foi mãe de prematuro sabe isso aí. Então, acho que a gente tem que respeitar, claro, olhar cada caso, ver o que aconteceu, mas o que eu quero dizer de falar é assim, se está acontecendo algum atraso, a gente ligar uma antena de como que foi e linkar isso com o pediatra, né? Por exemplo. Aí, doutora Dani, aí a gente está falando da questão de sentar, né? De alguma coisa relacionada a essa parte. Agora, desse atraso motor. Esse atraso motor, ele pode ser assim um precedente de um atraso cognitivo? E assim, esse atraso cognitivo que eu digo essa criança, ela entra para a escola, primeiro ela começa a brincar, e aí quando ela começa a escrever, ela começa a apresentar dificuldade. E aí a gente entra aqui. A criança começa a apresentar déficit de atenção, ou hiperatividade e tudo mais. Essas coisas estão ligadas? Isso pode estar ligado? A parte, por exemplo, que você falou, doutora Dani, da questão do fica em SEC, o tempo que fica... que tem hipoxemia. Então, tem uma série de coisas que pode, né, dar alguma alteração ali no cérebro. E isso pode ser um precedente, por exemplo, para um TDAH, um déficit de atenção. Tem a ver? Então, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, né, pode ter alterações específicas. Então, por exemplo, TDAH é uma doença específica do neurodesenvolvimento, que está relacionado mais com a intelectual. E existem alterações de coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Então, as nossas áreas do cérebro, elas são áreas diferentes. Eu posso ter transtornos que são mais globais, então aquele paciente que tem uma alteração motora e uma deficiência intelectual mais pronunciada, e eu posso ter alterações assim que a gente chama de mais pontuais, né? Uma pessoa que tem uma alteração motora específica. Então, o fato de repente ter uma alteração motora nos sugere que teve alguma lesão cerebral, né? Se teve alguma lesão cerebral, mesmo que mínima, e não diagnosticada ali no exame de imagem,
existe uma chance aumentada desse paciente ter lá na frente um transtorno de neurodesenvolvimento. E a gente tem que acompanhar o paciente com mais atenção nesse detalhe, né? Então, outras coisas é o bebê ser prematuro, o bebê ter desnutrição, são fatores que vão somando pontinhos ali e a gente vai colocando, né? Ah, esse paciente teve convulsão durante a internação? Não, então a gente tem que somar uma série de pontos e a gente tem que saber muito bem o que aconteceu ali, né, durante a internação, para que a gente saiba a que grupo de risco aquele paciente pertence, porque a gente vai intervir mais precocemente. Tá, então vamos agora para a parte da escola, né, que a gente estava falando. Eu vou fazer aqui 3 perguntas seguidas, aí vocês, eu vou passar para a Laura, para a gente entrar nesse assunto da dificuldade na escola. Então, vou fazer 3 seguidas que são mais ou menos no mesmo sentido. Cardiopatia pode estar ligada a transtornos como autismo e TDAH. Como diferenciar essas dificuldades? Primeira. A segunda. Meu filho tem problemas de coordenação motora, dificuldade para escrever e desenhar. A escola é obrigada a adaptar essas atividades. Isso tem a ver com a escola, mas a gente vai para a parte motora que já foi falada, então a gente vai descartar. Como posso ajudar o meu filho com a dificuldade da escola, sendo ele cardiopata? O que posso fazer para que ele não fique tão atrasado nos estudos, já que sinto que ele tem dificuldade? E aí uma mãe colocou aqui, parece que meu filho fica olhando, fica parado e não tem atenção e não quer prestar atenção naquilo que está sendo proposto. Sobre isso, doutora Laura, o que você pode falar relacionado à cardiopatia congênita? Então, a gente sabe que quanto mais grave a cardiopatia, maior chance de ter alteração. E além de alteração por lesão do cérebro mesmo, ou da formação do cérebro, tem muitos estudos que mostram que existe um componente genético em que o mesmo gene alterado pode levar à cardiopatia e a transtorno de comportamento, como o autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma genética também. Não é de lesão cerebral, de célula nervosa, então existe sim uma relação genética nisso daí. E para diferenciar o autismo do TDAH, gente, muitas vezes não é fácil, muitas vezes você não consegue fazer isso numa consulta só, não é a área de atuação do cardiopediatra, mas do neuropediatra associado com a psicóloga. Então, eles que vão fazer os testes, existem testes para isso, e baseado testes no segmento, ele vai ser diagnosticado com autismo ou autismo com TDAH, também pode vir acompanhado, tá? A escola, ela tem a obrigação de oferecer apoio baseado naquilo que está diagnosticado na criança. Então, não é porque eu tenho autismo que ele tem direito a uma professora de apoio. Ele tem que ter esse diagnóstico, ele tem que ter essa avaliação, para que junto com essa avaliação eu apresente ela para a escola e a escola tome as medidas cabíveis, inclusive previstas em lei. A gente sabe que o autismo tem várias formas de ser tratado na escola, que não é que é diferente, é aquilo que ele precisa, entendeu? Então a gente tem que tratar os iguais na sua igualdade e os desiguais na sua desigualdade. Então aquela criança precisa de um suporte a mais, a escola vai oferecer. Existe sim, no Brasil, leis que protegem em relação a isso, mas essa criança precisa ter esse diagnóstico, e esse diagnóstico é feito pelo neuropediatra e pelo neuropsicólogo e os psicólogos através das avaliações mesmo. Então são testes muito sérios e precisa seguir realmente a linha certinha, inclusive descartar, por exemplo, dificuldade de audição. Às vezes meu filho recebeu tanta furosemida que eu acho que é um autismo, porque ele está atrasado na linguagem, mas ele às vezes não está ouvindo bem. Então a gente tem que fazer essa triagem correta para a gente não ter um diagnóstico errado, tá? Por isso a importância do atendimento multidisciplinar, né? Multi em todos os aspectos. Aí aqui tem uma pergunta que eu até quero falar, né? Como fazer valer o meu direito? Como explicar para a escola que a criança é cardiopata e que ela precisa de adaptações? E aí eu vou explicar a minha experiência. O que eu fiz? Foi preciso sentar com o diretor, coordenador, professor e contar todo o histórico do meu filho. Uma época que Goiás praticamente não tinha nada, né, de informação. Então, eu levei laudos médicos, relatórios médicos, explicando o que ele podia ou não fazer, até porque ele faz o uso de um anticoagulante. Eu não posso exigir da escola hoje falar de direito de cardiopata se a escola não sabe o que é cardiopatia. Então, precisa, primeiramente,
isso que nós estamos fazendo aqui já é algo muito precioso que todas as famílias precisam falar. De cardiopatia, para o vizinho, para o amigo, para o parente e na escola principalmente. Levar informação para a escola do que é a cardiopatia, qual a cirurgia seu filho fez, qual é o remédio, a medicação que ele precisa tomar, e os relatórios médicos é que vão direcionar isso. Então, se eu tenho um relatório médico explicando que o meu filho pode ou não pode comer, fazer dentro da escola, eu estou facilitando esse diálogo. E aí, eu acho que já nem entra a questão do cardiologista, eu acho que entra o diálogo família e escola. Lógico que o cardiologista, o pediatra, o neuro, todos vão falar na mesma língua no que diz respeito à criança. Então, a questão de como fazer parte da família, né? De levar isso até a escola, até porque o direito do cardiopata é novo, né? Nós somos uma geração nova, as crianças estão crescendo. Agora nós estamos lutando pelos nossos direitos. E aí, mais uma coisa. Daí está falando sobre isso, como lutar pelo direito do cardiopata. O médico cardiologista pode dar laudo para o meu filho ter um atendimento diferenciado, doutora Daniele? Você pode dar um laudo solicitando um atendimento diferenciado na escola, sem ser da área de cardiopatia? Acredito que não, né? Então, aí são duas, né? Existe, entre aspas, eu como médica posso fazer até neurocirurgia, se eu quiser, né? Mas eu tenho capacidade para isso? Não. Se eu for fazer uma neurocirurgia em alguém, vai dar errado. Então, só explicando que existe um profissional que vai especificar o que essa criança precisa. Então, eu posso dar alguns detalhes, auxiliar com o meu laudo, eu posso, mas essa criança, se ela, por exemplo, precisa de um professor especial lá, de apoio, não é o cardiologista que vai dar esse laudo. Quem precisa dar esse laudo, porque vai ser muito mais detalhado se um psicólogo especializado, um neuropsicólogo, orientar essa família, essa escola. Então, a gente tem a suspeita, a gente auxilia, mas a gente tem um laudo mais bem feito, um acompanhamento mais bem feito quando o paciente foi ao neuropediatra e ao neuropsicólogo. Então, são perguntas, são muitos detalhes que a gente tem que fazer para dar esse diagnóstico e cada paciente é de um jeito, então ele precisa de uma avaliação para a gente saber qual a melhor forma de ajudar aquela pessoa. Então, só dentro do TDAH, gente, tem criança que é mais ativa, criança que tem hiperatividade motora, tem criança que é quietinha aqui, ó, mas tem hiperatividade mental. Criança que tem deficiência intelectual e essa lentificação. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E não é no espaço de uma consulta, né? São vários dias de avaliação. Então, a gente se coloca à disposição para encaminhar esses pacientes, para ajudar a gente. O que eu quero dizer é que a gente, com formação em pediatria, a gente tem que suspeitar disso sim, a gente tem que saber quem é o grupo de risco, a gente tem que encaminhar, mas às vezes não vai exatamente cair na nossa mão esse relatório. Em relação à prática de atividade física, eu acho que é um pouco diferente. A gente tem que explicar em detalhes, né, sobre as medicações. Então, vou dar um exemplo pequeno aqui. A criança que faz diurética, ela vai fazer mais xixi, né? Às vezes a gente não escreve isso com tanto detalhe, mas tem mãe que vem, nossa, doutora, mas a professora está implicando com o meu filho porque ele vai várias vezes no banheiro. Então, a gente tem que, às vezes, conversar um pouquinho, né? Ó, né? Dá um jeitinho aí. Isso, Dani, é conversado. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma cardiopatia que tá... Por exemplo, uma criança que está esperando um transplante, que tem uma miocardiopatia dilatada importante. Eu posso fazer um relatório para a escola dizendo que a sala de aula dele não pode ficar no plano de cima da escada, que a sala de aula dele tem que ser embaixo. Porque ele não vai conseguir. Ótimo. Entendeu? Isso aí é de servir com certeza. E assim, educação física, tudo bem, ele não vai correr atrás da bola, mas a gente pode propor atividades lúdicas para ele nesse horário, entendeu? Então não é simplesmente deixar ele quietinho, sentadinho no canto, sem fazer nada, só olhando os coleguinhas jogarem, entendeu? Então isso a gente tem
condição de conversar com a escola. E eu acho que os pais também, na hora que vão matricular seus filhos, na hora das reuniões, participar dos conselhos de classe, gente, isso é muito. O pai do cardiopata está no conselho de classe para poder mostrar a cardiopatia para a escola conhecer. Eu, particularmente, nunca tive problema com a escola de pedir alguma coisa para essa criança e eles negarem. Mas são pais que estão muito presentes e que estão mostrando a dificuldade do filho. E é tão legal que, às vezes, os outros pais começam a apoiar esse pai de cardiopata para que ele também seja inserido nas atividades da escola e não se sentir, por exemplo, excluído, inferior, que ele é doente, que ele tem um problema, entendeu? Porque o objetivo disso tudo é inserir essa criança na sociedade de forma produtiva. A gente quer que essas crianças cresçam e sejam produtivos também, que eles possam ir para a universidade, que eles possam escolher o trabalho deles, entendeu? Claro que cada um dentro da sua limitação. Mas é importante a gente participar e falar isso para a escola. Então, pedir para que a sala de aula não fique na escada não vai atrapalhar ninguém. As crianças, as outras crianças que estão na sala dessas crianças também não vão ser prejudicadas. E eu acho que a escola também sente muito essa falta, sabe? De propor, de explicar, de falar. E eu acho que sim, a gente consegue melhorar muito e mostrar para as escolas. Gente, as escolas também não sabiam que era autismo até pouco tempo atrás. E olha quantas mudanças os pais e mães de crianças autistas conseguiram ao longo de curto tempo. Não foi um tempo tão grande assim. Mas eles apresentaram, eles mostraram, eles foram atrás. E eu acho que a gente também tem que trilhar esse caminho com as nossas crianças cardiopatas. E eu acredito que existe até um pouco de medo da família, da mãe, de uma criança cardiopata, desse diagnóstico. Muitas mães procuram ficar distante do diagnóstico. Então, talvez exista a demora do pedido de ajuda, de conversar e de se abrir, pelo medo do que está por vir. Então, a gente fica com tanto receio do que vai acontecer em relação a isso que acaba negando um tipo de ajuda que é tão favorável para a criança nessa fase do aprendizado. Vamos para mais perguntas? Marta, só um detalhe aqui, rapidinho. Por isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer quando a criança tem um atraso ali, é esperado para a cirurgia, eu acho que existe um momento em que a pessoa nega. Nossa, mas meu filho, além de ser cardiopata, ele ainda tem outro problema. Será que isso vai acontecer? A gente tem que entender, sim, que infelizmente a chance de acontecer com vocês é maior. Tem que trabalhar com isso. E no sentido de o que eu posso fazer para que isso, né, passe da maneira mais normal possível. Como que eu posso ajudar o meu filho? Como que eu posso ajudar o meu paciente? Então, eu acho que existe um luto ali, uma ação, uma determinada fase. Parece que você passou por tanta coisa, você ainda vai ter mais alguma coisa para você ter que preocupar. Ao mesmo tempo, né? Além do meu menino ter problema, além de ter, né, acontecido ali uma bagunça naqueles primeiros anos, agora eu vou ter que enfrentar outro desafio. Então, eu acho que existe um pouquinho desse medo. E quando eu falo que não é normal, não é porque eu estou dizendo que o seu filho não vai ser normal. Eu só estou dizendo que a gente tem que estar atento às pequenas coisas que estão acontecendo. Principalmente, sabe, dos fatores de risco, né? Então, um paciente com uma cardiopatia mais grave, com determinada, como a Laura falou, claro que a gente tem que dar umas orientações, porque determinadas cardiopatias são alterações mais específicas e observar isso, mas eu acho que a gente tem que começar a ver isso como uma realidade na vida dos cardiopatas e tentar melhorar um pouco. Outro aspecto, só para encerrar, atividade física que eu queria falar, é que também acho que muitas mães têm medo, às vezes querem que a gente faça um relatório para o filho não fazer atividade física. Elas chegam para a gente, doutora, você pode fazer um relatório que ele não pode fazer atividade? Eu falo, não posso. Então, hoje, por exemplo, eu faço a aula de personal com a minha mãe, que tem 79 anos. A gente faz basicamente os mesmos exercícios, mas a minha mãe faz um peso diferente, um número de repetições diferentes. Então, ela consegue basicamente fazer o mesmo treino que eu faço, adequando para a idade dela. Então, na grande maioria das vezes, se a gente consegue especificar o que o paciente pode fazer. Então, primeira coisa, gente, muitos podem fazer atividade normal, tá? Como qualquer outro, sem nenhuma restrição. Alguns têm restrição. Então, eu acho que tem dois aspectos aí. A gente precisa especificar no nosso relatório. É
atividade de leve, moderada, competir, não pode competir, qual que é o tipo de exercício, e um entendimento, e que é um pouquinho de educação sobre o corpo. Então, eles têm que. O paciente que tem uma gravidade maior, que tem uma arritmia, ou que tem uma disfunção, que ele não vai conseguir fazer um exercício, às vezes, tão intenso, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre o que acontece no corpo dele para aquela hora que ele fala, não, eu vou parar, vou esperar que minha frequência cardíaca baixar um pouquinho, porque tô indo demais. Então, eu acho que isso a gente pode adaptar, né? O professor tem facilidade de fazer isso desde que a gente converse, que a gente oriente, porque ele não precisa mudar, nem na maioria das vezes ele não precisa mudar a aula que ele fez. Ele só precisa, se um menino vai dar 10 voltas numa quadra, o outro pode dar uma, pode caminhar, e não precisa deixar de fazer a aula. É incluir, né? Incluir ele naquela atividade que ele precisa fazer. E agora, para a parte motora, né? Essa parte é fundamental. A coordenação motora da criança desenvolve nessa fase. Então, é muito importante que ela faça atividade. Não, o meu filho tem 14 anos e ele faz atividade física desde que ele voltou. Desde bebê, ele já entrou para natação, claro, respeitando todo o tempo, todo o protocolo médico. E até hoje ele faz atividade física e tem se dado muito bem com essa relação aí, inclusive na escola, porque sempre a gente tem esse diálogo aberto à escola. Doutora Laura, você acha que a criança que tem... O cardiopediatra, ele fala com a família, ele conversa com a família. Existe um número, estatisticamente, nessas novas pesquisas, de uma criança que tem a cardiopatia para uma criança normal. Existe um número, vocês têm esse diálogo aberto, vocês chegam a conversar com a família sobre a possibilidade de uma criança, por exemplo, com internação prolongada, uma criança com uma cardiopatia mais grave. Existe esse diálogo ou é a família que chega e te apresenta essa dificuldade? Como funciona dentro do consultório esse diálogo entre família, médico, no que diz respeito à cardiopatia e às dificuldades na escola? Marta, eu acho que o cardiopediatra, ele tem uma vantagem em relação a isso, porque ele foi pediatra antes de ser cardiopediatra. Então, o pediatra, ele já aprende ali, desde a sua formação, a observar o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, quando a família chega para mim, eu recebo no consultório, quando eu pergunto, e a escolinha, tá gostando? Então, já é uma forma de ver como a família está enxergando aquela criança dentro da escola. E às vezes pode parecer um assunto bobo, que a gente está no consultório, mas a gente está atento a isso. A doutora não gosta muito, não consegue comer a comida da escola, acende uma luzinha. Será que isso não é restrição alimentar? Ele até que gosta, mas na aula de artes ele fica muito bagunçada, não quer fazer o que a professora está propondo. Será que o desenvolvimento motor fino dessa criança não tem alteração? Então, isso daí, muitas vezes a gente avalia de forma indireta, mas o mais comum é a família trazer o problema para mim. Eu acabo sondando, vendo ali ao longo da consulta, sim, faço algumas perguntas que vão me remeter à observação tanto do desenvolvimento cognitivo, motor, mas geralmente a família traz uma queixa pra gente. Ela não vai chegar e falar, doutor, o desenvolvimento motor fino do meu filho não tá legal. Mas ela vai falar, doutor, pega nesse lápis esquisito demais, nunca aprendeu a pegar no lápis. Olha que coisa engraçada. Você já entrega um lápis, uma caneta pra criança desenhar, a criança pega o lápis assim, né? E vai desenhando. Então, você já começa a se atentar. E eu acho que isso é muito legal, porque o pediatra, ele tem uma visão um pouco mais sensibilizada para isso. Então, eu acho que é um mix de troca ali, entre a família e o cardiopediatra mesmo. Pois é. E aí, eu também te fiz uma pergunta em outra pergunta. Existe um número de crianças? Se eu tenho 10 crianças e existe um número que você pode precisar de cardiopatas que tenham essa dificuldade? É muito alto, né? Então, 1 em cada 3 crianças cardiopatas vão ter algum tipo de dificuldade do desenvolvimento. Então, é alto. Se a gente for parar muito alto, muito alto. E a família demora, inclusive, a perceber essa dificuldade, né? Doutora Daniele, tem uma pergunta aqui, ó. Essa eu vou fazer para você. Minha filha tem 10 meses e tem CIV com repercussão
Frequentar um berçário. Aí ela colocou assim, estou certa ou errada? Ela quer colocar uma criança de 10 meses com uma CIV com repercussão. Ela pergunta se ela está errada de querer que a criança já entre para o berçário. Ó, é o seguinte, a gente tem tido um alto índice, né, de doenças respiratórias, doenças gastrointestinais virais que comprometem muito essas crianças. Então, uma criança de 10 meses que tem uma CV com repercussão, provavelmente, eu não sei o caso, mas deve estar aguardando uma cirurgia. Eu acho que é um momento muito delicado para colocar essa criança num berçário. Para o desenvolvimento dela, seria muito bom, né? Essa criança está convivendo com outras crianças, mas a gente tem aí uma questão que é a chance de infecções aumentarem naquela fase. Se é um bebê que de repente está aí numa fase pré-operatória, tá mais um pouquinho, né? Com 10 meses você ainda não tem todas as vacinas, não tá tudo ainda muito bem consolidado. E muito provavelmente ela tá aguardando cirurgia, procedimento. Eu acho que talvez, se ela puder, e eu volto a falar isso, nem sempre, né? A mãe tem essa opção. Eu vou ficar na minha casa com meu filho, eu vou ficar, né? A gente tem a opção de vacinar nosso filho, a gente tem ou não, isso é uma escolha nossa, é importante. Tem gente que tá vacinando, tem gente que não tá, mas é uma escolha. Agora, colocar o filho numa creche, uma mãe que às vezes tem outros filhos e que é arrimo de família, que ela tem que trabalhar aquela criança, nem sempre ela vai conseguir. Então, eu acho que a gente, aí nesse caso, a gente tem que tentar, né, fazer, o que a gente pode fazer para proteger essa criança. Então, aí entra, o que eu posso lembrar, né, é a prevenção com a é a prevenção com a vacinação, tudo isso vai fortalecer o sistema imune e vacina. Tem muita gente que está colocando o filho cardiopata na escola. Então, vamos dar um exemplo aí. Os pacientes T21 são os pacientes com grupo de risco mais grave. E tem muita gente que não vacinou. Então, eu estou colocando meu filho, eu estou muito preocupada. Cadê o meu bar? Tem coisas que estão. E lembrar que a vacinação, a conversa com a escola, são coisas que estão na nossa mão, né? E que a gente tem que direcionar, assim, o nosso foco para essas coisas. Então, a minha opinião, respondendo sua pergunta exatamente, com 10 meses, eu acho que não é o momento ideal ainda numa criança que não operou, né? Se ela está falando que a CIV tem repercussão, é porque provavelmente não operou. Mas eu acho que se ela tiver que fazer isso por algum motivo, senta com o cardiopediatra, conversa principalmente sobre a vacinação. O que eu fiz aqui, doutora? O que eu posso fazer já? Então, com 6 meses, eu já posso fazer a vacina para COVID. Já foi feito? Então, ele tem que o que nós podemos fazer para que vá para a escola com mais segurança, que vá para a creche com mais segurança. Então, eu acho que diante de uma situação impossível, assim, a gente pode melhorar, pode conversar sobre uma série de coisinhas aí que vão melhorar a imunidade dessa criança. E só complementando, a gente tem que ver o que é necessidade da família e o que é necessidade da criança. E a gente tem que considerar as duas necessidades como muito importantes. Então, eu tenho aquela família que tem a condição de deixar a mãe ou algum responsável cuidando em casa, cuidando bem dessa criança. Ok, eu prefiro que ele fique em casa pelo menos até os 2 a 3 anos. Porque a criança, gente, socialmente falando, para socialização, ela deve ir para a escola entre 2 e 3 anos. Ela não precisaria antes por conta dela. Ela começa a socializar com 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio de vida. Então, se ela for antes, é por uma necessidade da família, que também é importante. Como é que essa mãe vai pagar o tratamento, o plano de saúde, as terapias para essa criança se desenvolver, sendo que ela não consegue trabalhar e a renda da família vem dela? A gente tem que aprender a respeitar isso. Então, eu tenho necessidade de mandar essa criança para a escola e fazer tudo isso? Vamos fazer o checklist? Primeiro item do checklist, pessoal, vacina. Não tem como correr da vacina. A gente, infelizmente, está com cobertura vacinal baixíssima. Nosso país, que já foi referência para o mundo inteiro de vacinação, hoje a gente está fazendo feio aqui dentro e lá fora por hesitação vacinal. Isso que a Mirna falou é uma verdade absoluta. A hesitação vacinal fez com que a taxa de vacinação caísse muito. Vacinas caríssimas estão sendo desperdiçadas. Então, a gente realmente precisa focar na vacinação para essas crianças.
Fez a vacinação? Vamos escolher a escola. O que, que eu preciso que essa escola ofereça para o meu filho? Qual que é a idade dele? O que, que eu espero dessa escola? Eu posso deixar ele meio período? Eu preciso deixar ele em período integral? E aí a gente precisa adequar a realidade dessa família. Não adianta eu querer trabalhar com uma realidade diferente do que a família tem, que não vai funcionar. A gente vai insistir e não vai dar certo. Lembrando que... Só uma a Elise perguntou, ela falou, Daniel anda gripando muito, doutora Mirna, tem alguma vacina fora das campanhas que podemos inserir? Então, isso aqui é uma pergunta super importante, eu interrompi porque é uma coisa que a gente faz na prática, mas é sempre bom reforçar que os cardiopatas têm direitos a algumas vacinas que são específicas para o problema dele. Então, a gente tem as vacinas, por exemplo, do posto, as vacinas pneumocócicas, elas têm uma menor cobertura. E a gente consegue, no centro de vacinações especiais, algumas vacinas diferentes, que ssão melhores. Esse paciente também, muitas vezes, ele vai vacinar no posto, mas ele não sabe. Ah, eu posso fazer isso particular? É melhor, não é? Então, a gente, particular, gente, nós temos vacinas melhores. E é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que adequar a capacitação, mas a gente tem que explicar para o paciente, ó, essa tem essa, o preço é mais ou menos esse, você pode fazer no particular, ou você pode fazer isso aqui lá no CRI, que é o Centro de Vacinações Especiais de Direito. Então, isso é uma coisa que a gente faz com muita frequência, mas eu quis repetir aqui, porque foi uma pergunta que eu vi outras pessoas falando mais ou menos do mesmo assunto, e essa mãe perguntou, eu acho importante a gente falar. Inclusive, as meninas da cardiopatia congênita entraram, elas disponibilizam um material bacana que é gratuito, que você pode fazer uma pasta, montar uma pasta, né? Inclusive está muito bem explicado, que você pode, inclusive, apresentar à escola. Então, assim, esse diálogo escola, família, ele tem que acontecer. E eu acho que o pressuposto de tudo isso que a gente falou é exatamente esse, a aceitação e a família saber se comunicar e explicar na escola qual que é a dificuldade que o filho precisa. E para a gente concluir, né, que foi uma live muito, muito rica, assim, nossa, parabéns para vocês pelo material que vocês entregaram hoje. Tem uma pergunta que eu acho que é para fechar mesmo. Qual a idade ideal da criança cardiopata entrar na escola? E a criança cardiopata, ela tem uma idade ideal, uma idade diferente da criança normal, a criança que não tem nenhum problema? Não. Não. Ela é antes de ser um cardiopata, ela é uma criança. Primeira coisa que a gente tem que ter. Cardiopatia não é quem ela é. Então, ela é uma criança. Para criança, o ideal de entrar na escola é entre 2 e 3 anos, que é a partir do momento em que o desenvolvimento dela busca a socialização. Então, para a criança, essa é a melhor idade. Agora, a gente às vezes precisa um pouco antes. Às vezes a cardiopatia leva a internações prolongadas, ou às vezes a cardiopatia vem associada a alguma síndrome que leva à imunodeficiência. E isso sim pode ser que me exija postergar a iniciação escolar dessa criança. Mas simplesmente pela cardiopatia, a gente tem que obedecer o que manda para todas as crianças, que é em torno de 2, 3 anos. Certinho. Mais alguma coisa sobre a escola? Qual que é o recadinho especial agora? A gente vai encerrar a nossa live, que a gente já está aí quase com uma hora falando sobre isso. E olha, todas as dúvidas que foram encaminhadas para a gente foram muito bem respondidas. A gente tem outras perguntas aqui que a gente vai deixar ao longo do mês na caixinha. A gente vai encaminhar para que vocês possam responder para a gente com mais tranquilidade, com mais tempo. E agora é aquele recadinho especial de cada uma de vocês. Só uma coisa aqui baseada numa pergunta. Eu só percebi que havia outra coisa há 2 anos, mas às vezes a gente esquece, fica nervoso, sem paciência, e o pai vê como se fosse uma frescura, que ele não precisa disso. Então, gente, a primeira coisa que eu quero dizer é assim, a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade de modificar, né, os neurônios, as terminações nervosas, ela acontece muito na infância, mas ela vai acontecer ao longo da vida toda. Então, o idoso, ele tem neuroplasticidade. A gente tem que modificar, de melhorar em fase. Então, não fiquem preocupados se às vezes seu filho teve um diagnóstico de uma alteração
determinada alteração tardia, né? E outra coisa, a gente erra, briga, fica sem paciência, e eu acho que conversando a gente que entende que isso faz parte. Esse ambiente dentro de casa, ele tem que ser um ambiente mais calmo possível, mais tranquilo. Nem sempre a gente vai conseguir isso, gente. Então a gente tem que parar um pouquinho com esse negócio de culpa, né? Eu não descobri, eu demorei para perceber. A gente está aqui para melhorar isso. E não é tarde para uma criança, para um adolescente que tem alteração, ele pode, né? Quanto mais cedo a gente mais consegue intervir, praticar atividade física ou falar inglês é uma coisa que quando a gente está novinho a gente aprende com muito, mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender mais velho, né? Vai, vai ter outro caminho? Vai, né? Então, às vezes a gente vai estar num caminho diferente do que o coleguinha, que isso não seja uma limitação, uma preocupação, e a gente está aqui para o que vocês precisarem, e acho que a gente tem que falar dos assuntos aí. Um abraço para vocês. Obrigada, doutora Daniele. Doutora Laura. Gente, que delícia de live. Eu adoro falar sobre isso. Obrigada pelo convite. Amei. Lembrar que quando a gente tem um diagnóstico de uma cardiopatia no filho, parece que o chão se abre, parece que é o fim. A gente já aprendeu que não é o fim, que é o começo de muitas coisas, de muitas lutas. E a introdução escolar, a ida dessa criança para a escola, eu sei que dá medo. Estudos mostram que super proteger o filho não ajuda, pelo contrário, atrasa ainda mais esse desenvolvimento. E os pais, apesar de a gente querer proteger, da gente querer esconder, blindar de tudo, muitas vezes não é o que ajuda essa criança. Então, saber soltar a mão é tão importante quanto saber segurar a mão dessas crianças. Então, vamos saber soltar, solta a peia desses meninos, vamos para a escola, vamos organizar todo mundo, tá bom? Vocês não estão sozinhos nessa introdução escolar também, tá? A gente tá junto. E deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Umas 15 pessoas me mandaram mensagem. Oi. Tá aqui, ó. O Todd. Todo mundo pedindo para ver o Todd. Cadê o Todd? Olha, o Todd, ele já tem até a camiseta da associação. No nosso encontro, ele é o primeiro a chegar com a camiseta da associação. Ele já é parte. Ele é o pet. Então tá aqui, o Todd também é favorável, viu? A gente mandar essa meninada para a escola de forma segura, de forma organizada, tá? Para que eles possam exercer esse direito, essa cidadania deles. Obrigada, muito obrigada, doutora Daniele e doutora Laura. Então, olha, o compromisso é de vocês responderem o restante das perguntas, tá? Para a gente colocar aí nos nossos stories durante esse mês. Muito obrigada a todo mundo que participou, um super beijo e até a próxima. Amanhã a gente vai falar sobre diagnóstico com a doutora Maílza Rios, doutora Maíra Barreto e a doutora Mirna de Souza. Amanhã a nossa live vai ser à noite, 8 horas da noite. É mais tranquilo, todo mundo já chegou do trabalho e tem muita coisa bacana. A gente vai abrir a caixinha de perguntas para vocês também, tá? Um super beijo e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, beijo.